O fruto proibido no Jardim do Éden é um dos episódios mais conhecidos e importantes da Bíblia, de acordo com o livro do Gênesis. Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão e Eva, o primeiro homem e mulher, lá. Deus permitiu que eles comessem os frutos de todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto foi proibido para eles. No entanto, a serpente, considerada astuta, tentou Eva a comer o fruto proibido, dizendo a ela que isso não a machucaria e abriria seus olhos para o bem e o mal. A maioria das pessoas está familiarizada com a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles receberam a ordem de não comer da árvore, mas desobedeceram, e como diz o ditado, o resto é história. Eva comeu o fruto e deu alguns para Adão, que também comeu. Esse ato de desobediência a Deus é considerado o pecado original, levando à morte de Adão e Eva e à expulsão do Jardim do Éden. Um simples ato de desobediência colocou a humanidade no caminho que nos trouxe até hoje. Tudo começou com uma fruta, mas o que era aquela fruta proibida? Em Gênesis 2, onde esse relato acontece, a Bíblia não especifica. A imaginação popular fez dela uma maçã, e alguns religiosos sugerem que a associação com as maçãs pode ter começado durante a tradução do hebraico para o latim. Desconhecida por Adão e Eva como figos ou romãs, que eram frutas comuns na época. As uvas do Oriente Médio também são uma possibilidade associada à embriaguez na Bíblia. Para esclarecer qualquer confusão, aqui está o que Gênesis diz sobre a fruta proibida. Quando a mulher viu que a fruta da árvore era boa para a comida, agradável aos olhos e também desejável para ganhar sabedoria, ela pegou um pouco e comeu. Ela também deu um pouco para o marido que estava com ela, e ele comeu. Aqui está tudo o que sabemos sobre a fruta proibida em Gênesis. Ela era boa para a comida, o que significa que era comestível. Era agradável aos olhos, o que significa que era atraente. Finalmente, eles a consideravam desejável para ganhar sabedoria, indicando que pensavam que ganhariam algo com isso. Essa passagem nos mostra que, além do tipo específico de fruta em si, a proibição e o consumo são, acima de tudo, um meio de transmitir uma forte mensagem teológica sobre a origem do pecado e a condição humana decaída. A tentação, desobediência a Deus, o fruto proibido simboliza o limite dado por Deus que Adão e Eva transgrediram. O simbolismo da árvore do conhecimento é rico, evocando sabedoria, mas também mortalidade, o bem e o mal. A tentação de comer a fruta é um ato que muda radicalmente a vida de Adão e Eva, alterando sua perspectiva sobre si mesmos e o mundo. Marca o fim de sua inocência original. O castigo sofrido depois, a exclusão do Jardim do Éden, mostra a ruptura no relacionamento entre Deus e a humanidade. A desobediência de Adão e Eva introduz a morte e o sofrimento na existência humana, encarnando a queda da humanidade. Homem que não está mais em estado de graça perfeita e harmonia com a criação, o que a Bíblia diz sobre a árvore do conhecimento. Quando você lê a história da criação em Gênesis, descobre que havia muitas árvores no jardim. O Senhor Deus havia plantado um jardim no leste do Éden, e lá colocou o homem que ele havia formado. O Senhor Deus fez crescer todos os tipos de árvores, árvores frutíferas que eram agradáveis aos olhos e boas para a comida. No meio do jardim estavam as árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. Deus os colocou no jardim e proporcionou-lhes muitas opções de comida para comer. Imagino que cada tipo de árvore que dava frutos provavelmente estava representado no jardim. Isso é apenas uma especulação minha, mas eu diria que pense em qualquer fruta que cresce em uma árvore e provavelmente estava disponível no jardim. Não tenho prova disso, mas é uma suposição razoável.
No entanto, havia duas árvores importantes no meio do jardim que eram diferentes do resto: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como afirma, dava vida, especialmente a vida eterna. A outra árvore produziria a morte. Além do simbolismo da própria fruta, a história do Jardim do Éden levanta muitas questões complexas e teológicas. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Para começar, ele queria testar a obediência de Adão e Eva. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a resposta principal está relacionada com o livre-arbítrio. Dar-lhes o livre-arbítrio necessariamente implica a possibilidade de desobediência. Deus criou o homem para intimidade e companheirismo com ele. Mas desde o início, isso não foi uma irmandade forçada. É uma escolhida comunhão. Desde o início até hoje, Deus dá a cada ser humano o mesmo livre-arbítrio. Podemos escolher seguir e obedecer, ou podemos escolher seguir nosso próprio caminho. Alguns veem isso como prova de que o mal já existia antes da queda da serpente. A serpente também desempenha um papel ambíguo, parecendo astuta antes mesmo de Adão e Eva comerem a fruta, como uma encarnação do mal. Ela questiona a palavra de Deus, assegurando a Eva que ela não morrerá se comer o fruto. No entanto, de acordo com Gênesis, é Deus quem amaldiçoa após o pecado original, e o castigo divino parece desproporcional ao ato de desobediência. Isso leva ao questionamento da misericórdia e bondade de Deus. Por que condenar toda a humanidade pela culpa de um casal? Essa questão assombra a teologia cristã e a noção de pecado original. Alguns argumentam que Adão e Eva eram como crianças imaturas e ignorantes, refletindo uma imaturidade em vez de um ato consciente de rebelião contra Deus. Outros veem o oposto, como prova do pecado do orgulho, querendo substituir-se por Deus ao julgar o bem e o mal por si mesmos. Muitos teólogos também questionam a natureza da culpa. É a desobediência em si ou o desejo de acessar o mesmo conhecimento que Deus por orgulho? A história deixa a porta aberta para diferentes interpretações sem fornecer uma resposta definitiva. Por que Eva comeu a fruta? Esta é a pergunta de todos os tempos, mas eu não quero ser muito duro com Eva. Eva foi vítima da tentação da mesma forma que nós. Quero mostrar a você o que aconteceu com Eva, porque isso ainda nos atormenta hoje. Para manter as coisas simples, Eva rejeitou o que Deus havia providenciado em busca de algo diferente. Quero que você considere as semelhanças entre os frutos de todas as árvores do jardim. Você vê que as árvores eram boas para comida, comestíveis e agradáveis aos olhos, atraentes. O que havia de diferente no fruto da árvore do conhecimento? Ela pensou que obteria algo que as outras árvores não forneciam. A serpente a influenciou a acreditar que Deus estava escondendo algo dela. Lembre-se do que ela disse, destacando a diferença para a qual a fruta era boa, comida agradável aos olhos, e a diferença era ser desejável para ganhar sabedoria. Eu não acredito que Eva comeu a fruta simplesmente porque era comestível e parecia boa. Havia muitas outras árvores que tinham essas características. Ela comeu a fruta porque prometia algo que ela não tinha e queria ganhar. Muitas vezes é assim que o pecado funciona em nossas vidas. Deus providenciou tudo o que precisamos para esta vida, assim como fez com Adão e Eva. Então, do que se trata o pecado que nos parece tão atraente, prometendo algo que não experimentamos ou algo que podemos ganhar com isso? O problema é que isso é uma promessa vazia e as consequências nunca correspondem às expectativas. O resultado do fruto proibido foi o pecado entrando no mundo, trazendo consigo toda a dor e sofrimento que acontecem como resultado. Como Deus prometeu, a morte aconteceu.
Não foi uma morte física, mas uma morte espiritual que causou a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eu sei que Adão e Eva podem não ter conhecido a gravidade da ação que cometeram quando aconteceu. No entanto, acredito que é seguro dizer que eles rapidamente entenderam quão ruim foi a decisão que tomaram. Eu acredito que eles experimentaram remorso, assim como costumamos fazer quando suportamos as consequências de nossos pecados e decisões. Lembre-se de que eles foram os únicos na história da humanidade que já viveram nesta terra sem pecado. Eu tenho certeza de que ansiavam pelos dias em que poderiam voltar para o Éden, mas infelizmente, com o pecado, às vezes custa-nos mais do que queremos pagar. E há algumas coisas que você perde e que não consegue recuperar. O fruto proibido levanta a questão do significado simbólico do mal. Por que o mal existe? Como explicar o sofrimento e a imperfeição na criação divina? Novamente, a Bíblia propõe várias pistas, sem chegar a um consenso. A enigmática história do Jardim do Éden não cede prontamente todos os seus segredos. Além da imagem simplificada do fruto proibido, essa história fundamental levanta questões universais sobre liberdade, bem e mal, e o significado da existência. Ela encena metaforicamente a passagem da inocência para a responsabilidade moral, da ignorância para a consciência. Isso a torna uma das histórias mais ricas e preocupantes na Bíblia. A linha prateada é que, se a história de Adão e Eva fosse apenas sobre frutas e serem expulsos do jardim, isso ainda seria uma tragédia. Mas algo mais aconteceu naquele jardim que nos dá esperança. A escolha de Adão e Eva pôs em movimento o plano de redenção de Deus. Enquanto comiam o fruto proibido, pode ter sido uma decisão que Adão e Eva não sabiam que faria, algo que Deus sabia que eles fariam desde o momento em que o fruto proibido em Gênesis foi comido. A promessa do Salvador que redimiria a humanidade foi feita em Gênesis 3:15. Deus fez uma promessa sobre a semente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Conhecemos essa semente como Jesus, que viria e nos redimiria de volta ao Pai. Através de Adão, perdemos tudo, mas em Cristo recuperamos tudo o que foi perdido. Assim como através da desobediência daquele homem, muitos foram feitos pecadores, também, através da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. O fim último da nossa justiça em Cristo, a Bíblia fala sobre a promessa de um futuro onde poderemos comer da árvore da vida e estar com nosso Senhor para sempre. Não teremos mais que lidar com a questão do pecado pela eternidade. Sim, Adão e Eva definiram o pecado em movimento, mas felizmente Jesus mudou tudo. O anjo mostrou a João o rio da água da vida tão claro quanto o cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da grande rua da cidade, em cada lado do rio, estava a árvore da vida, com 12 safras de frutas, dando seu fruto a cada mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Não haverá mais maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão o rosto do Senhor, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de uma lâmpada ou do sol, pois o Senhor Deus lhes dará luz, e eles reinarão para sempre e sempre. Essa visão retrata um futuro glorioso, onde a redenção em Cristo restaura o relacionamento entre Deus e a humanidade, eliminando o pecado e trazendo a promessa da vida eterna em comunhão com o Senhor. É um lembrete da esperança e da restauração que temos em Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Semanalmente postamos vídeos sobre conhecimentos bíblicos. Obrigado por assistir, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.